Olá pessoal, aqui é Marcelo Tanuri, professor do Passeio Fiscal, dando início ao primeiro curso do nosso site. O primeiro curso em vídeo. Nós vamos tratar do processo administrativo tributário do estado do Mato Grosso do Sul, tá bem? Professor, como é que nós vamos tratar desse curso? É o seguinte, eu vou fazer o possível para que esse curso seja o mais completo possível, aproveitando da melhor forma o seu tempo. Por quê? Porque você tem várias outras disciplinas para estudar. Então, o único tempinho que eu estou desperdiçando é esse, para contar para você como vai ser o curso, tá bem? Então, fica atento, não perde nada, tá bem? E nesse primeiro vídeo nós vamos analisar os princípios referentes ao processo administrativo tributário do Mato Grosso do Sul. Vamos discutir princípio por princípio. E na discussão desses princípios, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai entender o que é o processo administrativo. Na verdade, eu diria até que essa é a aula mais importante. Por quê? Porque ela vai te embasar para entender o resto do curso, tá bem? É muito difícil você compreender o resto do curso sem os conceitos que nós discutiremos nesse vídeo. E esse é o primeiro vídeo da aula 0. E a aula 0 será dividida em 3 outros vídeos, tá bem? Eu vou fazer de tudo para que cada vídeo não demore mais do que 20 minutos. E vou tentar fazer também com que cada aula tenha o menor número de vídeos possível. Não é porque eu sou vagabundo, mas é porque você tem muita coisa para estudar. Eu quero que o processo administrativo tributário do Mato Grosso do Sul para você seja uma disciplina rápida de se aprender e, aquela que você vai aprender tudo e vai acertar todas as questões na prova. Tá bem? Vamos para o quadro comigo? Primeiramente, vamos conceituar e diferenciar. Vamos conceituar o processo administrativo e diferenciá-lo do processo judicial. No processo judicial, se você tem uma querela contra alguém, principalmente num processo civil, existe uma figura conceitual central, que é a heterocomposição. Como assim heterocomposição? Sim, heterocomposição. Você e aquele que te contrapõe levam o assunto para ser decidido por uma terceira pessoa, que é o juiz. Ora, no processo administrativo tributário não é assim. Não, professor? Não, não é. Por quê? Porque o funcionário da administração tributária lança tributo. O particular fala, opa, não concordo com o pagamento. E se eu não concordo com o pagamento, eu vou impugnar, tá bem? Ora, quem é que decide o processo administrativo tributário? É outro funcionário do sujeito ativo, ou melhor, um outro funcionário público do mesmo ente, tá bem? Ô professor, isso então é óbice a imparcialidade? Não, não é, meu caro. Você sabe por quê? Porque o processo administrativo tributário, antes de ser um processo, ele é um período de revisão do lançamento. Sim, revisão administrativa do lançamento. É a chance que você dá para o profissional do fisco de rever aquilo que foi feito, tá bem? E o profissional do fisco, geralmente não, ele é uma pessoa concursada, de nível superior e que busca só a legalidade. E mais do que isso, se a gente falar em imparcialidade, eu te pergunto, o que é imparcialidade? Imparcialidade, meu caro, é seguir a lei. Professor, não entendi não, me explica isso aí melhor. Eu explico, calma. A imparcialidade significa seguir aquilo que a vontade pública estabeleceu. Vontade pública? Sim,
a vontade pública. As pessoas elegem deputados, vereadores, senadores, presidentes, elegem pessoas que, em conjunto, constroem o nosso universo jurídico. E essas pessoas têm a legitimidade constitucional de fazer as leis. Então, se um ato qualquer segue a legalidade, ele é também imparcial. E o que é o processo administrativo tributário? É uma segunda tentativa de garantir a observância da lei. Se o sujeito passivo apresentou uma impugnação, significa que ele considera que aquele lançamento é ilegal. E se ele é ilegal, ele precisa ser revisto, tá bem? Espero que tenha ficado claro esse conceito. Se não ficou, olha, eu vou acabar gravando outro vídeo para explicar de novo. Mas eu acho que ficou. Vamos para o quadro comigo? Bom, vamos analisar alguns princípios que são muito importantes. Primeiro princípio importantíssimo é o da oficialidade. Meu caro, oficialidade talvez apareça na sua prova como impulso oficial. E você vai entender o que é. O processo administrativo tributário, ele trabalha com a verdade real, ou seja, ele é diferente do processo civil que trabalha com a verdade material. É verdade que isso daí é discutível, tá bem? Posições mais modernas consideram que o processo civil também segue a verdade material, mas enfim, trazendo uma doutrina um pouquinho mais clássica, o processo civil, ele busca a verdade material. Ou seja, aquilo que não está nos autos, não está contido nos autos, não está no mundo. Busca-se a verdade dos autos, a verdade que as partes apresentaram, dentro dos argumentos apresentados e dentro das provas apresentadas, e não fora. No processo administrativo tributário, não. A coisa é diferente. Sabe como funciona? Aquele que julga é obrigado a buscar a verdade material. Ele é obrigado a buscar a verdade do a quem doer de forma total e restrita, inclusive fora dos autos do processo. Tá bem? Então, por causa disso, acaba surgindo também o princípio da oficialidade. E o que é isso? É o seguinte, mesmo que aquele que tenha iniciado o processo, mesmo que ele perca o interesse, o impulso oficial deve ser preservado. Ou seja, o fiscal ele é obrigado a levar a análise até as últimas consequências. De ofício, ex ofício, tá bem? Os autos andam mesmo que o particular não faça nada para que os autos andem, tá bem? O processo administrativo vai sozinho, porque nós, agentes do fisco, falando de forma genérica, nós, autoridades tributárias, levamos ele em frente. Vamos comigo, vamos quadro. Princípio da boa-fé. Todos aqueles que se relacionam com o processo devem agir de boa-fé. Isso daqui é muito simples. Submissão aos princípios legais e constitucionais. Foi aquilo que nós discutimos. Os princípios legais e constitucionais, quando seguidos, eles são e devem ser considerados como garantias à imparcialidade. Tá bem? Vamos para o quadro. Os princípios gerais do direito administrativo da Constituição, artigo 37 da Constituição Federal, são repetidos na lei do processo administrativo tributário. LIMP, e você já sabe o que é. LIMP, L de legalidade e de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Princípios da finalidade e da razoabilidade. A finalidade, meu caro, é sempre o interesse público. Sempre o interesse público deve ser a finalidade
de qualquer ato administrativo. E a razoabilidade? A razoabilidade deve estar eivada, aliás, todos os atos administrativos também devem estar eivados da razoabilidade. O que significa isso? Significa que os atos devem estar de acordo com o seu contexto, tá bem? Razoáveis dentro de cada contexto. Vamos para o quadro. Princípio da celeridade processual. Olha aqui no meu olho. Só uma brincadeirinha para você não esquecer. A justiça tarda, mas não falha? Mentira. Não há justiça que tarde. Se tardou, meu amigo, falhou. Só existe justiça se for feita na hora certa. Vamos continuar? Princípio da motivação. Todos os atos administrativos devem ser motivados. Nós vamos ver lá na frente que existe uma exceção. Mas, enfim, todos os atos administrativos devem ser motivados. O que significa isso? Eles devem trazer consigo a sua motivação, a sua justificativa, os seus porquês. E os seus porquês podem ser argumentativos quando os atos forem discricionários ou simplesmente legais, de acordo com o artigo tal da lei tal, quando os atos forem vinculados. Tá bom? Vamos comigo. Então, olha só. Na verdade, todos os atos devem ser motivados. Vamos só ver o que é que a lei fala. Ele fala que devem ser motivados na decisão tomada para a solução de litígios. O que mais? A motivação na solução de petições em geral ou nos processos de consulta. Na validade e não recebimento de documentos. E aí ele já avacalha para a regra geral. E é a regra geral que vale. A motivação deve estar na prática de qualquer ato perante quaisquer outras situações ou abstenção do agente do fisco em praticá-lo, tá bem? Princípio da verdade material. Nós já discutimos, mas não custa falar um pouquinho mais dele. Verdade material significa, mesmo que alguma coisa não esteja nos autos do processo, o fiscal, aquela pessoa que estiver decidindo, a autoridade julgadora, deve buscar a verdade real, a verdade material, independente do limite do que aparece nos autos do processo. Tá bem? Vamos para o quadro. Atendimento aos interesses legítimos e recíprocos. E a lei do Mato Grosso do Sul veda o quê? Veda a vocação, a renúncia e a delegação de competências. Na verdade, do jeito que está escrito na lei, parece que o atendimento aos interesses legítimos e recíprocos tem como explicação a vedação, a vocação, a renúncia e a delegação. Isso aqui não é muito importante, mas vale a pena você saber que está escrito e que está escrito desse jeito. Gratuidade. Olha aqui para mim que isso é importante. Todos os atos do processo administrativo tributário do Mato Grosso do Sul são gratuitos desde que não sejam interessantes apenas ao contribuinte, tá bem? Então, quer dizer, a gratuidade tem exceções. Vamos ver as exceções? Olha só, não é gratuito no processo de consulta. Também não é gratuito em relação às diligências, perícias que ocorrerem a interesse do administrado, tá bem? Outro princípio muito importante, supremacia do interesse público. O interesse público é supremo, ou seja, a lei não pode ser desrespeitada jamais. O que é que simboliza o interesse público? É a lei. Em consequência do princípio da supremacia do interesse público, nós temos a indisponibilidade do interesse público.
Se o interesse público é supremo, ele não é disponível, tá bem? Vamos continuar. Nos casos omissos, as normas de processo civil e de processo penal são aplicados supletivamente ao PAT do Mato Grosso. O PAT do Mato Grosso observa a jurisprudência e as decisões do Tribunal Administrativo Tributário, principalmente também em casos omissos. E ainda nos casos omissos, podem ser observadas decisões de outros órgãos julgadores de outras unidades da federação, tá bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha compreendido e você já vai para o próximo vídeo também. Você não vai parar de estudar, você vai numa direta de agora até o fim desse curso e olha, vai passar nessa prova. Eu estou torcendo por você. Se tiver dúvidas, você pode mandar pelo fórum. Tá bem? Um grande abraço, obrigado e bons estudos.